A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos no canal Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos estudando a lição dos adultos. Agora uma nova lição, virou o trimestre, estamos no terceiro trimestre, cujo tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Glória a Deus, aleluia. Comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que nós seremos edificados pelo poder da palavra de Deus. Pastor André. Deus abençoe, Diácono Gabriel, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, com alegria na alma. Iniciamos mais um trimestre com 2 livros históricos maravilhosos, ao qual extrairemos muitas lições para a nossa vida e prática de fé na nossa caminhada com Cristo. O tema desta lição são 2 importantes mulheres na história de um povo. Lição de número 1, o texto áureo nos ensina: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14, olha aí, né, a serva de Deus sendo honrada. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. Essa é a verdade prática, honrando as servas de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? O feminismo vem dizendo ao contrário, mas é uma mentira de Satanás. As mulheres sempre foram honradas, usadas e assim glorificado o nome do Senhor na vida delas. Louvado seja Deus. A introdução diz que Ruth e Esther são 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias das Sagradas Escrituras. A primeira ocorrida em Moabe, também em Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, onde já ali o Império Medo-Pérsia governava após o Império Babilônico, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473, 10 anos aproximadamente antes de Cristo. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias, em contextos muito diferentes, louvado seja Deus, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. São elas fé, convicção, humildade, olha aí, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição para servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Assim eu já passo o primeiro tópico ao nosso amado Diácono Gabriel. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. O subtópico, uma moabita. O primeiro subtópico vai dizer uma moabita, né? A primeira coisa que a lição ela vai deixar transparecer para nós é o fato de que Ruth era uma moabita e também fez parte da genealogia de Jesus. 2 fatos que na ótica religiosa de Israel era impossível de acontecer, porque Ruth era descendente de Moabe, né? É bem importante você, aluno, você, professor, entender e sair daqui da lição sabendo que Ruth ela era moabita, da descendência dos moabitas, né? Moabe, né? É bem interessante você também saber que Moabe foi um filho de Ló, né, que nasceu através de uma relação incestuosa. O que é uma relação incestuosa? É quando há relação sexual entre família, né? Ló teve relação com a sua filha. A gente vai ver que as suas filhas a embebedaram, né? E praticaram o ato sexual ali com eles, que é abominável da parte de Deus, e deu à luz a Moabe. Daí veio os moabitas, um povo que habitava ao leste do Mar Morto, e isso a lição vai nos ensinar. E a Bíblia vai nos dar alguns atributos sobre esse povo moabita. Era um povo pagão, era um povo dado à idolatria e à imoralidade sexual.
E diante desse cenário, né, diante desse cenário de impureza, não tinha a mínima possibilidade de uma moabita fazer parte da descendência de Jesus. Mas Deus escolheu essa mulher, né? Não havia nenhuma possibilidade de todo esse cenário de impureza. Deus, ele escolher essa mulher para ser descendente de um homem que é literalmente puro, que é Jesus. Mas a gente vai ver que Deus, ele chamou essa mulher. Mas Deus, ele chamou essa mulher em meio à improbabilidade, né? Quando meditamos na nossa vida, a gente vai ver que da mesma forma que Deus, ele trabalhou na vida dessa mulher, ele trabalhou também na nossa vida. Quando olhamos para a nossa vida, olhamos para nós mesmos, vemos que não temos mérito, não temos virtude, não temos capacidade, não temos nenhum mérito. Mas Jesus, assim como ele fez na vida dessa moabita, né? Ele fez também na nossa vida, ele nos transformou. E essa mulher aí, cumpriu-se a palavra do Senhor que diz que Deus do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado para sentar entre os príncipes do teu povo. Essa mulher, uma moabita, a gente vai entender aqui através dessa lição que era um povo totalmente levado à idolatria. Mas Jesus, ele transformou essa mulher e a usou para que hoje eu e você, nós estivéssemos aprendendo com ela. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, a família belemita. Amém, a família belemita, né, oriunda de Belém. Por isso aqui o escritor colocou a família belemita, uma família oriunda de Belém de Judá, que por sua vez, né, saiu a peregrinar pelos campos de Moabe por conta da fome que assolava a nação de Israel. Essa família, ela era composta do chefe da família, Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus filhos Malom e Quilion. O texto sagrado diz que esta família sai a peregrinar. Obviamente o livro carrega o nome de Ruth, mas a história começa com Noemi, não é isso? Após saírem a peregrinar pelos campos de Moabe, ali acamparam e ficaram por ali até que a fome cessasse em Belém. Passou um período, veio a falecer Elimeleque, o esposo de Noemi. A história começa a se desenvolver através desta família belemita, desta família de Belém de Judá. O texto começa a se desenvolver através do bom testemunho, sofrimento e também orientações que Noemi acabava dando à sua nora Ruth. E aqui a lição começa a nos ensinar que a história de Ruth começa a desenvolver a partir do momento que ela integra esta família belemita ao se casar com o filho mais velho, Malom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após um período, morre Elimeleque, nos ensina a lição, e também após 10 anos, vem a falecer os seus 2 filhos, Malom, que havia se casado com a moabita Ruth, e também Quilion, que havia se casado com a outra moabita Orfá. Louvado seja Deus. Encontrando-se em uma situação que, para os parâmetros da época, uma viúva sozinha, sem o marido, sem os filhos, com mais 2 noras também viúvas, nós poderíamos entender que era um contexto muito complicado para os padrões da época. Essas pessoas ficariam à margem da sociedade, tendo que depender da esmola e da ajuda das pessoas, ao ponto que Noemi chega para as 2 noras e as despedem, né? Voltem para a casa dos seus pais, louvado seja Deus. Mas a lição diz que, após chegar ao conhecimento de Noemi que a fome havia cessado nas terras de Belém, Noemi decide voltar a Belém, motivado por esta notícia boa, louvado seja Deus. Embora pudesse permanecer em Moabe, né? Ou seja, as 2 noras poderiam, pela lei, voltar a morar com os seus pais, por conta que estavam viúvas, e poderiam até mesmo casar-se novamente. Louvado seja Deus. Como decidiu, inclusive, Orfá, não é isso? A viúva de Quilion. Ela decidiu voltar à casa dos seus pais. Mas a lição nos ensina, e o texto sagrado, que Ruth escolhe. Olha aí que algo já é importante para nós tomarmos como lição para a nossa vida. Foi uma escolha de Ruth. E esta escolha de Ruth, ela
fez com que o nosso Deus olhasse e visse graça sobre a vida de Ruth. Por que Ruth escolheu seguir Noemi? Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a ajudar. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que através da escolha de Ruth, Deus viu graça e elaborou um plano e um projeto para esta mulher. Não tenho dúvida disso. Porque se ela voltasse como Orfá voltou para a casa dos pais, a situação de Noemi ficaria ainda mais complicada, porque se encontraria ali uma senhora de idade, viúva, sem os filhos, sem o marido, sem as noras, praticamente sozinha no mundo. Mas a nora Ruth decidiu então acompanhar a sua sogra e ela dá a declaração mais linda de uma pessoa que ali com certeza, com o coração disposto a ajudar, com o coração disposto a amar e a estender as mãos à sua sogra, ela declarou: aonde repousares, eu também repousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, 4, 6, 16. Olha aí, essa atitude, esta declaração de Ruth, não tenha dúvida, ela chamou a atenção de Deus, que a partir de ali começa então a elaborar um plano, um projeto para essa mulher. Os padrões de escolha de Deus passam também pelas nossas atitudes aqui na terra. Louvado seja Deus. Eu até passou aqui na minha mente agora que Deus, quando escolheu Maria, quando enviou o anjo Gabriel, diz que ela tinha achado graça diante de Deus. Com certeza Deus olhava e via naquela moça comportamentos e atitudes que despertaram a atenção de Deus, assim como despertou de Deus a atenção sobre a vida de Ruth diante desse comportamento de amor de não abandonar a sua sogra sozinha. Amém? Assim eu já passo aqui o terceiro subtópico ao diácono Gabriel: matrimônio e maternidade. Glória a Deus. O terceiro subtópico vai dizer matrimônio e maternidade, né? Glória a Deus, aleluia. Uma das coisas que a lição vai dizer aqui é: apegado à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e a servi-la, Ruth alcança o favor de Deus. Então a gente já aprende aqui que Ruth ela alcança, a graça do Senhor, porque ela foi obediente à voz do Senhor e às autoridades que foi colocada acima de nós. A gente vai ver que Noemi era uma mulher que era uma autoridade acima dela, uma mulher mais velha e tudo mais. Vamos analisar o contexto de uma forma bem resumida aqui. Elimeleque, marido de Noemi, a Bíblia vai deixar bem claro que ele morre e deixa Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quileon. Malom e Quileon ainda na terra de Moabe, a Bíblia vai nos falar que morrem, toma suas mulheres e depois morre, ainda na terra de Moabe. Agora temos três viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. E nesse contexto, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus ele visita a Judá e elas ficam sabendo que agora a terra do pão volta a ter pão. Deus ele volta a abençoar a terra de Judá e eles decidem voltar para a terra de Judá. Mas no meio do caminho, Ruth, ou melhor, Noemi, chega até Ruth e a órfã e diz para elas voltar para a casa de seus pais. E imediatamente a Bíblia vai nos falar que Ruth e órfã fala que não vai, não vai, que iria continuar com Noemi. Mas quando Noemi começa a apresentar as dificuldades que elas iriam enfrentar, órfã decide voltar, mas Ruth continua com ela. Aqui a gente vai ver que Ruth, ao escolher continuar com Noemi, ela está colocando em prática os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Por que amar a Deus acima de tudo? Porque quando Noemi ela decide continuar, ou melhor, Ruth decide continuar com Noemi, ela decide continuar servindo ao Deus de Israel. Ela diz: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Como já foi dito também pelo pastor André, estamos falando de um contexto em que viúvas elas não tinham muita parte na sociedade. Elas sofriam muito. E além de ser Noemi, além dela ser avançada de idade, como já foi dito, ela também era uma viúva. Então, quando Ruth ela decide continuar com Noemi, ela está praticando
o mandamento do Senhor, que é amar o próximo como a ti mesmo. Quando ela diz, eu vou continuar contigo, ela está dizendo, eu não vou deixar você sozinho, eu vou cuidar de você, eu me importo com a sua saúde, eu me importo com você. Então a gente vai ver aqui que Deus, ele usou a vida de Ruth, porque ela foi uma pessoa que colocou a Deus em primeiro lugar, colocou o seu próximo, né? Amou o seu próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que a gente tiver as mesmas atitudes que Ruth, que é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos, Deus, ele vai usar a nossa vida, assim como usou também a vida de Ruth. Passo o segundo subtópico aqui ao pastor André. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico, de Belém para Sussã. Glória a Deus, Diácono Gabriel. Passamos aqui agora do período da história em que Deus usou de forma maravilhosa e abençoou a vida de Ruth, como também de Noemi, para um período bem distante depois, 500 anos, 5 séculos à frente, onde Deus vai tratar e usar de forma extraordinária uma outra mulher extraordinária, a Esther, louvado seja Deus. O subtópico diz, de Belém para Sussã. Então, é um paralelo entre a história de Ruth que ocorreu em Belém de Judá, né, como também Moabe, para Sussã. Sussã era a província, né, do Império Medo-Persa, louvado seja Deus. Cerca de 5 séculos na frente, depois de Ruth, a Bíblia descreve e apresenta uma outra mulher notável, a rainha Esther, louvado seja Deus. Até então, uma judia simples que nasceu no período do cativeiro babilônico, lá na Babilônia, né? Olha só, uma moça que nasceu e viveu no cativeiro da Babilônia, 70 anos, que foi profetizado, louvado seja Deus, pelos profetas Isaías e Jeremias, mas Deus vai usar de uma forma providencial esta mulher chamada Esther, que a Bíblia vai nos descrever e vamos ver no decorrer da lição, que era uma mulher temente a Deus, obediente aos princípios de Deus. Ela era filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu, no caso seu primo, que a criou desde muito pequena, porque ela era órfã de pai e mãe. Olha o contexto da história. Nasceu no cativeiro babilônico, não tinha pai, não tinha mãe, era órfã, e Deus, por sua vez, vai usar e vai abençoar esta mulher. Aqui a gente já aprende que talvez o nosso contexto de vida não é muito favorável, mas quando resolvemos entregar a nossa vida a Deus, a Cristo, Deus move céus e terra para nos abençoar. Louvado seja Deus. Como já vimos, ela era judia, era órfã, não é verdade? Não tinha pai, não tinha mãe. O seu nome em hebraico era Hadassa, que significa murta. Murta era uma planta muito cobiçada pelos nobres da época, porque as suas folhas esbranquiçadas e roseadas, com um perfume muito bom e exalante, servia para fazer aí as grinaldas dos banquetes daquela época. Louvado seja Deus. Já o seu nome persa era Esther, ou Estara, ou Star, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus, como eu já disse, nascidos no cativeiro. Jeremias e Isaías profetizou que esse cativeiro babilônico havia de se encerrar, e Deus usaria ali, por sua vez, o rei Ciro, rei da Pérsia, 538 a.C. Capítulo 44, versículo 28 do profeta Isaías diz: que digo de Ciro, meu pastor, olha, Deus chama ele de meu pastor, cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificado, e ao templo tu serás fundado. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio da Pérsia, né? Ou seja, uma parte voltou, a maioria permaneceu ali, né, vassalo sobre o domínio da Pérsia, sobre o domínio do rei Assuero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver a partir daí um papel muito importante, fundamental, providencial da parte de Deus, usando esta mulher chamada Esther, que no contexto de sua vida não era muito favorável, como já falei, órfã de pai e mãe, nascida no cativeiro babilônico, mas Deus, por sua vez,
estava ali trabalhando na vida dela e através da vida dela para trazer um grande livramento ao povo judeu daquela época, que nós vamos ver mais à frente, amém? Assim eu já passo aí o segundo subtópico, de Orfa a rainha. Louvado seja Deus, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O segundo subtópico, né, de Orfa a rainha, uma das coisas que chama a atenção no livro de Esther é que ela não fala aqui sobre o nome de Deus, mas a gente vai ver claramente o agir de Deus nesse livro, né? Vasti perde, né, o seu posto de rainha e Deus ele coloca Esther. E foi através da vida de Esther que Deus ele dá o grande livramento à nação de Israel. Diante desse livro a gente vai aprender isso, que Deus ele usa essa mulher para dar o grande livramento à nação de Israel. O que eu acho muito interessante é que essa mulher ela foi não somente ouvinte, mas cumpridora da palavra do Senhor. Foi uma mulher santa. A gente vai ver, né, através dos estudos humanos, que é cientificamente comprovado que o ser humano ele é feito para se adaptar ao ambiente. Mas a gente vai ver que ela, por mais que o povo era pagão e ela vivia no palácio, ela não deixou se contaminar. Ela não foi contaminada, ela contaminou pelo poder da palavra de Deus. Ela não se deixou influenciar, mas ela influenciou. E a gente vai ver através da vida dessa lição, a gente vai ver através dessa lição, que independente se você é homem, se você é mulher, independente do que você for, se você for branco, se você for negro, Deus ele não faz distinção de pessoa. Se você se colocar na disposição de não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar, assim como Esther, Deus ele vai usar a nossa vida. É isso, uma das coisas que a lição vai nos ensinar é isso, que Deus ele usa aquele que se coloca na posição. Mateus capítulo 5, versículo 16, o próprio Jesus ele vai dizer: e assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Deus, ele foi glorificado através da vida dessa mulher que fez a diferença. Não é à toa que a gente está até hoje aqui, há muitos e muitos anos, falando a respeito dela e sendo edificado pelo poder da palavra de Deus. Como já foi dito, né? Quando você faz a vontade do Senhor, e através dessa lição a gente vai entender que essa mulher ela foi uma mulher muito educada. Essa mulher ela realmente tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele traz esses frutos maravilhosos, né, pastor André? Amor, gozo, paz. E ela foi uma mulher muito educada, muito simpática. Não foi só porque ela era bonita que ela alcançou isso da parte de Deus, não. É porque ela tinha atitudes diferentes. Ela tinha uma atitude de uma mulher que realmente era uma mulher de Deus. Então, a partir do momento que a gente fazermos como ela, né, não ligar para a nossa aparência e querer benefícios através de coisas palpáveis, mas sim fazer a vontade do Senhor, que quando a gente faz através da vida aqui, da biografia dessa mulher cheia de Deus, que é Esther, a gente vai ver o agir de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas, porque Deus ele usou essa mulher para dar o grande livramento à nação de Israel. Passo o terceiro subtópico ao pastor André: no campo ou no palácio? No campo ou no palácio, diácono Gabriel? Pois é, mais uma vez aí traçando um paralelo, né, uma comparação entre a vida de Ruth e a vida de Esther, né? Ruth foi usada no campo ali, abençoada por Deus, e Esther no palácio, né? Me faz lembrar de José e Moisés. Moisés foi forjado no palácio para ser usado no deserto, e José foi forjado no deserto para ser usado no palácio, né? Mas enfim, são contextos diferentes. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirador, é isso? Inspirativo do quanto vale a pena a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto de nossas vidas. Por que o escritor da lição aqui faz essa comparação? Porque tanto Esther como Ruth, em contextos diferentes, foram abençoadas por Deus, porque usaram da fidelidade, louvado seja Deus, e da confiança em Deus. Ruth, por sua vez, quando volta
para Belém com a sua sogra, ela segue todas as diretrizes da sua sogra Noemi, como ela deveria se comportar diante de Boaz, como uma mulher distinta. Boaz, por sua vez, dá até testemunho de Ruth quando diz para ela assim: nós temos visto o seu comportamento diante de sua sogra, como deixaste tudo para servi-la. Olha aí. Então, Ruth dá o bom testemunho, segue os preceitos da fidelidade e também da confiança em Deus, como também Esther no palácio. Ela não se exaltou, como já frisou bem o diácono Gabriel, por ter se tornado a rainha. Ela manteve os princípios judaicos, o temor de Deus, né? Isso principalmente quando a luta se estabeleceu ali diante do seu povo. Mesmo ela estando no palácio, ela se compadeceu do seu povo, que estava lá fora sendo perseguido. Então o contexto diz: no campo ou no palácio, independente do contexto da nossa vida, nós não podemos perder ou deixar de crer na fidelidade que nós temos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, e acima de tudo, de ter esperança nos momentos de adversidades em nossas vidas. Porque tanto Ruth como Esther passaram muitos períodos de adversidades, perseguições, e por isso tiveram que confiar e crer na providência divina. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis. Eu trouxe aqui Salmos 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha aí, nós precisamos crer em todo tempo nos preceitos do Senhor, principalmente diante das adversidades, das lutas que sobrevêm às nossas vidas, como ocorreu com Ruth e com Esther. Amém? Assim eu já passo aí o terceiro tópico. Louvado seja Deus, mulheres de Deus como protagonistas da história, o protagonismo feminino, ao diácono Gabriel. Glória a Deus. O primeiro subtópico aqui do terceiro tópico vai dizer o protagonismo feminino, né? A liderança feminina O primeiro subtópico vai dizer o protagonismo feminino. Uma das coisas que a lição aqui vai nos ensinar é que a liderança masculina, ela não anula a importância da mulher. Isso de maneira nenhuma, né? Deus, ele deixou o papel para o homem e Deus, ele deixou também o papel para a mulher. O papel do homem é liderar e o papel da mulher é auxiliar. Aí você pode estar se perguntando, né? E tem muitas pessoas também que questionam esse fato. Qual que é o mais importante? O que lidera ou o que auxilia? Nenhum dos dois é o mais importante. Encontramos embasamento bíblico para isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer que a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher provém do homem, o homem provém da mulher, e os dois provêm de Deus. Aleluia. Ou seja, o homem, ele não é mais importante. Tem muitas pessoas que acham isso, pelo fato de que o homem ele foi chamado para liderar. Nada disso, né? A Bíblia deixa bem claro que não existe o mais importante. O homem ele é dependente da mulher, a mulher ela é dependente do homem, e os dois são dependentes de Deus, ou seja, uma vez um ou outro fazendo o seu papel, fazendo aí o que foi chamado para fazer, jejum e oração e leitura da palavra, para que Deus ele venha estar aí trabalhando também e fazendo a sua vontade no nosso meio. Tem muitas pessoas que construíram, né, essa ideia de que as mulheres não podem ser usadas por Deus. Uma das coisas que essa lição ela vai defender, e especificamente esse subtópico também, é que a mulher ela também foi chamada por Deus para trabalhar para o reino. Pessoas elas não estudam a história, a pessoa ela não estuda o contexto cultural, as pessoas não estudam o costume, usam textos isolados para falar que a mulher ela não pode ser usada por Deus. E a gente tem que entender o seguinte, que texto sem contexto é pretexto para heresia, né, pastor André? A gente não pode usar um texto e usar ele como base para uma doutrina. Até porque, ao longo da história da Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus ele usou mulheres de uma forma poderosa para fazer a diferença na Terra.
E eu coloquei alguns exemplos como Miriam, irmã de Moisés, ela foi usada por Deus para ser ali uma das conselheiras de Moisés. Foi usada por Deus ali para ser uma mulher que estivesse também junto com Moisés à frente da peleja. Débora, juíza, líder, foi chamada por Deus para liderar um povo num tempo difícil. E como não dizer também de Maria, que foi uma mulher agraciada por Deus em levar em seu ventre Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus ele usa mulheres também, né? De uma forma diferente, mas usa, inclusive eu particularmente, quem me ganhou para Jesus, pastor André, foi uma mulher. Então Deus ele usa sim mulheres para fazer a obra do Senhor. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André, cumprindo os papéis. Cumprindo os papéis, diácono Gabriel, é isso aí. Noemi dá testemunho de Ruth. No capítulo 1 e no versículo 8, a própria Noemi disse, inclusive falou das duas noras, né? Ela disse Noemi às suas noras, ou seja, se referindo às duas, ide, voltem à casa dos seus pais, né? Ela vai dizer, não tenho mais filho, né? E que Deus use de benevolência, né, com vocês, da mesma forma que vocês usaram com os falecidos e comigo. Olha aí, Noemi dá um bom testemunho de Ruth, por sua vez até mesmo de Orfa, né? Que enquanto ela estava só, já havia perdido o marido, as filhas deram um bom testemunho de esposas, e quando os esposos, ou seja, os filhos de Noemi faleceram, continuaram dando um bom testemunho de noras também. Nós vamos observar aqui que o seu extraordinário relacionamento de nora com a sua sogra não nos permite outra conclusão, senão de que ambas eram mulheres que sabiam bem reconhecer os seus papéis. Tanto elas como nora, como a própria sogra Noemi, louvado seja Deus. Em tempos de guerra e até mesmo de brincadeira que as pessoas fazem, de nora para com sogra, de sogra para com genro, né? A partir do momento que se agregou a família, faz parte da família, obviamente, não é verdade? E requer aí, obviamente, o respeito da nora para com a sogra, da sogra para com as noras, né? Do genro para com a sogra e vice-versa, não é isso? Como a própria Ruth declarou, né? Aonde repousares eu repousarei, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. É uma aliança que se faz quando nós acabamos aí saindo da casa dos pais, né? E se casando com uma pessoa, faz-se uma aliança com a família daquela pessoa. E obviamente que o bom testemunho que Ruth dá, de que Noemi dá de Ruth, nos faz a entender de que ela com certeza sabia o seu papel de nora, né? Enquanto o esposo ainda vivo, era uma boa esposa. Quando o esposo morre, continuou sendo uma boa nora para com a sua sogra, ajudando e auxiliando aquela que já era viúva, como já falamos, e avançada em idade. Louvado seja Deus. Olha aí, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. A referência aqui é Provérbios 14:1, que fala que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Louvado seja Deus. Então, cumprindo os papéis, mostra que Noemi tinha e cumpria o seu bom papel de nora, de sogra, enquanto Ruth e Orfa também cumpriam os seus bons papéis de noras que serviam com obediência e respeito à sua sogra. Assim eu já passo o terceiro subtópico, educação familiar, ao diácono Gabriel. Glória a Deus, educação familiar. Eu particularmente achei muito lindo esse terceiro subtópico, porque a gente vai ver que quando a gente faz a vontade do Senhor, naturalmente a gente passa a ser pessoas que se destacam no meio da multidão. Quando olhamos aqui para o que a lição vai dizer, não foi apenas a beleza, ou seja, não foi apenas o exterior de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Como eu já disse a respeito dos frutos do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 6, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma vez que a gente é servo do Senhor Jesus, uma vez que a gente faz a vontade de Deus, a gente começa a se destacar através da humildade.
né? A Bíblia deixa bem claro, não se deixe vencer com o mal, mas vença o mal com o bem. Que é um exemplo de humildade maior do que a pessoa te atacar e você responder não com ofensas, mas com um Jesus te ama, um Deus abençoe, né? Então a gente vai ver que através da vida aqui de Esther, que não foi só a beleza que a fez se destacar, mas a sua humildade, né? E aqui está falando a respeito da casa. Uma coisa que muitas pessoas precisam de entender e que é difícil, né? É difícil nesses dias porque muitas pessoas não entendem, é que o principal exemplo de aprendizado que a gente tem que ter é a nossa casa. A nossa casa é a nossa base de aprendizado. A igreja é um complemento. Exatamente. Então aqui a gente vai ver que Mardoqueu, ele foi uma pessoa que instruiu a Esther. Foi uma pessoa que ensinou, que a educou a Esther. Já eu abro um parêntese para dizer para você, pai e mãe, instrui o seu filho, ensina ele no caminho que se deve andar, que a gente vai ver que através dos ensinamentos, né, de Mardoqueu dentro da sua casa, a Bíblia vai dizer que não foi só por beleza que ela foi escolhida, mas pela humildade que veio da parte do Senhor também, consequentemente, através dos frutos do Espírito Santo de Deus. Lição maravilhosa, a gente aprendeu bastante aqui. Passo as conclusões ao pastor André. Amém, diácono Gabriel. Vamos à conclusão, né? Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Louvado seja Deus. Algumas se tornaram conhecidas, seus nomes ficaram registrados na história, como nós estamos estudando o nome de Ruth, Esther. Nós poderíamos citar muitas outras que vamos citar no decorrer desse trimestre, Dorcas, Débora, enfim, Maria, mãe do Filho de Deus, enfim, tantas outras que Deus com certeza olhou lá de cima e viu algo diferente, viu virtude, louvado seja Deus, né? Como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, por exemplo, eram anônimas na história, mas não deixava de ser importante também. Enquanto o patriarca se esforçava para cumprir o propósito de Deus construindo a arca, a sua esposa com certeza estava em casa dando seu bom testemunho, orando pelo seu esposo, intercedendo para que os propósitos de Deus se cumprissem na vida de Noé. Né? Você ouviu falar muito sobre a mulher de Noé? Não, mas ela não deixou de ser tão importante quanto Esther e Ruth, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No reino de Deus, seja homem ou seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, mas sim o quanto o Senhor olha para o coração dessas pessoas e a intenção de servi-lo e obedecê-lo. Amém? Fique com essa palavra, espero que você tenha gostado desta aula, é só uma introdução de muitos ensinamentos que nós teremos através do livro do Governo de Deus sobre a vida de Ruth, de Esther, esses 2 livros ao qual nós não vemos o nome de Deus, mas vemos a mão dele agindo e operando para cumprir os seus propósitos. Amém? Passo as considerações finais ao diácono Gabriel. Glória a Deus, uma lição maravilhosa, edificante para mim e para a sua vida e muito rica em conhecimento. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida que está aqui nos acompanhando, porque estamos aprendendo junto, né? A gente está acompanhando irmãos que vêm dizer para nós e elogiar o nosso trabalho. Isso é combustível para que a gente venha continuar falando do amor de Jesus. Por isso eu te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, porque você fazendo isso o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para mais pessoas. Assim, o nome do Senhor é cada dia mais propagado pela terra. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.